Bom dia, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos dar início à nossa escola dominical, tranquilizando um pouquinho o nosso coração, a nossa adrenalina, né? Chegando de manhã, jovens foram para uma programação fora da cidade, todo mundo com sono. Os irmãos que estão aqui nessa manhã, nós damos as boas-vindas. Também aqueles que nos assistirão em casa, que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa, o quanto antes, estar junto conosco na reunião presencial. Antes, nós falávamos da importância da reunião virtual. Agora nós estamos falando da reunião presencial. Ela sempre foi importante e ela não tem como ser substituída. De modo que, quando nós nos reunimos nessa manhã, nos alegramos de estarmos juntos e podermos compartilhar desse momento da escola dominical junto com vocês. É claro que nós temos agora, no início da nossa escola dominical, o nosso culto matinal. Antes da escola, o culto matinal, que é esse que nós estamos principiando nesse momento. Queria convidar você a fechar os seus olhos para nós termos uma breve oração, pedindo assim a ação de Deus sobre nós nessa manhã. Senhor, nós estamos aqui, Pai, reunidos, e a satisfação que ocorre ao nosso coração é pelo fato de que o Senhor, presente nesse lugar, o Senhor certamente trará sobre nós a Tua bênção. A bênção de podermos abrir as Escrituras, termos o texto sagrado lido e exposto, a aplicação dessa verdade ao nosso coração, o fato também, ó Deus, de estarmos reunidos como igreja, de usufruirmos da comunhão dos santos e da certeza de que o Senhor abençoa, de que o Senhor derrama a Tua bênção sobre o Teu povo, quando esse povo está reunido, quando esse povo tem unidade de propósito, quando a adoração que está sendo projetada, desenvolvida e entregue por este povo a Deus, pela mediação do nosso Senhor Jesus Cristo, certamente será agradável diante dos Teus olhos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe profundamente nessa manhã, para que ao sairmos desse lugar, nós possamos ter a convicção de que o Senhor esteve favorável a todos nós. Oramos assim, ó Deus, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Atos, capítulo 20. Convido você a abrir a sua Bíblia no texto de Atos, capítulo 20. Gostaria de explicar a vocês por que eu estou aqui sem máscara, né? Enquanto os irmãos estão aí com máscara nos bancos, né, e é obrigatório que vocês estejam com essa máscara, eu estou numa distância segura de vocês, né? Não haverá ninguém aqui do meu lado, por enquanto, então por isso que eu tirei a máscara para poder falar com mais tranquilidade para vocês. Quanto aos demais irmãos, que vocês tomem o cuidado de manter aí, cada um mascarado e com a distância necessária, né? Aqueles, é claro, que não fazem parte do mesmo núcleo familiar. Meus irmãos, o texto de Atos, capítulo 20, gostaria que você abrisse, nós faremos a leitura a partir do versículo 17, indo até o versículo de número 38. Atos, capítulo 20, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém,
não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com eles. Então, houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler faz parte da trajetória missionária de Paulo. Paulo manda chamar os presbíteros de Éfeso. E a palavra do Senhor diz que Paulo, quando ele promove, a partir desse convite, esse encontro, Paulo estava passando o bastão da liderança para aqueles irmãos. O que necessariamente isso significa? Que Paulo havia trabalhado incessantemente durante esse período que ele descreve aqui, de aproximadamente 3 anos, que ele havia evangelizado, que ele havia discipulado, que ele havia preparado aquela liderança local, mas que é chegado o momento da partida. E quando Paulo faz isso, ele traz alguns conselhos que são extremamente necessários também no nosso tempo, no que diz respeito à liderança da igreja. Primeiro, o conselho que fica evidente nesse texto: pastoreai a igreja de Cristo. Paulo não diz assim, olha, contratem uma equipe nova, uma equipe pastoral nova. Paulo diz, pastoreai a igreja de Cristo. Pastoreai o rebanho, pastoreai as ovelhas, cuidem das ovelhas, cuidem uns dos outros. E quando Paulo faz isso, meus irmãos, isso traz à nossa memória a tarefa do presbítero. O que é que um presbítero faz numa igreja? O presbítero é aquela pessoa que simplesmente participa das reuniões administrativas da igreja, dando as suas opiniões. O presbítero é simplesmente alguém que foi eleito pela igreja para, de alguma forma, juntamente com o pastor, traçar o rumo da igreja. Meus irmãos, o presbítero tem a função administrativa, sim. Ele foi eleito pela igreja, sim. Faz parte dos estatutos, das normas que a igreja tem. Mas o presbítero, antes de qualquer função, ele é responsável, junto com o pastor,
pelo governo espiritual da igreja. Presbítero é alguém que pastoreia, que cuida das ovelhas. Se nós, presbíteros, não temos feito isso, nós estamos errados. Nós precisamos rever as nossas posições, as nossas agendas, as nossas rotinas, as nossas prioridades. Um presbítero é alguém que apacenta o rebanho, que cuida do rebanho, que está junto com as ovelhas. O pastor faz esse trabalho? Sim, mas o pastor não é o único a fazer esse trabalho. E se o pastor é o único a fazer esse trabalho, o sistema de governo da igreja está precisando ser revitalizado. Porque o sistema de governo da igreja presbiteriana é o governo presbiteriano, ou seja, um governo de presbíteros, representantes da igreja, eleitos pela igreja, que foram investidos de autoridade para o cuidado do rebanho. Então Paulo, quando ele está chamando esses irmãos, os presbíteros de Éfeso, e diga-se de passagem que não era uma igreja muito simples, muito fácil, porque a igreja de Éfeso era uma igreja dividida, tinha problemas seríssimos de relacionamento em diferentes níveis. E você vai observar isso pela carta que Paulo escreve aos Efésios. Paulo está recomendando àqueles homens que, mirando no seu exemplo, deixando claro o seu testemunho de que durante todo esse período que ele esteve com eles, ele procedeu de maneira condigna com o chamado do evangelho que ele havia recebido para exercer a sua liderança sobre a igreja de Éfeso, atendendo assim o apelo missionário de ir trabalhar na Ásia. Paulo está dizendo para os presbíteros que eles deveriam pastorear a igreja de Deus. Versículo 28 diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou pelo seu próprio sangue. Então, a primeira recomendação que nós daríamos nesta manhã de domingo para a instrução da igreja e também para os presbíteros da nossa igreja e para aqueles que Deus possa assim escolher e a igreja possa eleger para ocupar o papel de presbítero na igreja, é que a função presbiteral é uma função pastoral. Mas o segundo conselho que eu gostaria de pensar aqui, naquilo que Paulo diz, é a atenção desta liderança com relação às ameaças que o rebanho poderia sofrer. Se você observar a partir do versículo 29 de Atos, capítulo 20, Paulo vai dizer que eles deveriam ficar atentos, porque depois da sua partida, penetraria lobos vorazes que não poupariam o rebanho. E não só isso, não só as ameaças externas Paulo estava alertando, mas Paulo estava alertando também das ameaças internas. Olha o que ele diz no verso 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos através deles. E qual é a recomendação de Paulo? Verso 31. Vigiai. Vigiai. Lembrai-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Paulo está dizendo, olha, vigiai, lembre-se do meu trabalho entre vocês, da admoestação que foi feita, lembre-se dessas palavras que eu estou dizendo para vocês, fiquem atentos, vigiem. O papel do líder, meus irmãos, entre outros, também é o papel da vigilância. Não só o pastorado, não só o cuidado, mas também vigilância. João Calvino diz que o pastor ele precisa ter 2 vozes. Uma para apacentar o rebanho e outra para afugentar os lobos, que certamente onde tem ovelha, surge os lobos. E esses lobos muitas vezes podem estar no nosso meio, nas suas artimanhas, nas suas sutilezas, nas espreitas, para de alguma forma tragar a ovelha. E conforme diz o texto, esses não pouparão
a ovelha. E por último, meus irmãos, eu gostaria de destacar nesse texto que, apesar do apóstolo Paulo ter tido um período longo de ministério entre esses irmãos e que Paulo fosse um servo de Deus extremamente contundente em confrontar os erros, os pecados das ovelhas, e Paulo ter sido um líder destacado pela profundidade, pela consistência de toda a doutrina que ele apresenta, que ele entrega à igreja, Paulo não desenvolve o ministério dele sem afetividade. Gostaria que vocês prestassem bem atenção o fato de que Paulo, quando ele encerra esse período, a despedida de Paulo não é de alguém indiferente, não é de alguém distante, mas é de alguém extremamente próximo ao rebanho. O que é que Paulo vai dizer? Ajoelhando-se, orou com eles. Diz o texto, né? Sobre Paulo e aqueles irmãos, que ajoelhando-se, orou com todos eles. E havendo pranto entre todos, abraçaram afetuosos a Paulo e entristecidos, né? Ali beijavam, especialmente pela palavra, entristecidos especialmente pela palavra de que não mais veriam o seu rosto. Veja a expressão de afetividade, de apreço, de cuidado. E aí, meus irmãos, segue um outro conselho para os presbíteros da nossa igreja, para todos nós que exercemos o trabalho pastoral. Meus irmãos, a gente não consegue pastorear sem afeto, sem amor, sem carinho, sem cordialidade com os irmãos, com as ovelhas. E nesse sentido é necessário que nós entendamos que a recíproca também é verdadeira. Não tem como ser pastor de uma igreja onde a igreja não abre o coração para o pastor. Não tem como cuidar da ovelha se a ovelha ou se o rebanho não está com o seu coração aberto para o presbítero da igreja. O presbítero é alguém que trabalha também no campo da afetividade. É preciso ter um bom relacionamento, é preciso ter uma proximidade. O pastor precisa abrir o coração para as ovelhas precisam abrir o coração para o pastor. Então não adianta a gente se queixar às vezes do exercício do presbiterato na igreja, se nós não nos deixamos conduzir, se nós não abrimos o nosso coração para que a instrução destes homens mais experimentados chegue ao íntimo do nosso coração. Mas ainda, meus irmãos, um conselho que me escapou aqui na sequência daquilo que eu estava falando, eu gostaria de voltar o texto e retomar com vocês. A partir do versículo 32, quando Paulo faz a encomenda a eles pela palavra da sua graça e do poder que essa palavra tem de edificar e dar herança a todos os que são santificados por ela, a partir do versículo 33, Paulo diz, olha, não cobiceis prata, nem ouro, nem vestes. E diz aí, e apresenta aí a partir do verso 34, o seu exemplo como um fazedor de tendas. O que é que Paulo está querendo alertar também? O trabalho do presbítero é um trabalho que não pode ser motivado pelo ganho. É bem verdade que na igreja presbiteriana, o único que ganha, que recebe da igreja no exercício do pastorado é o pastor que é de tempo integral, como é o meu caso aqui que está falando a vocês nesse momento. Então nós pastores não desenvolvemos o nosso trabalho pelo nosso ganho, pelo salário, pelas côngruas. Porque se fosse pelo ganho, meus irmãos, nessa balança de compensação entre o trabalho realizado e aquilo que se recebe, talvez alguns fariam esta conta e entenderiam que não vale a pena, porque de fato não vale se for só pelo ganho. Trabalho pastoral, antes de qualquer coisa, meus amados irmãos, é um trabalho resultante de um chamado da parte de Deus. Deus chama, Deus vocaciona, Deus capacita, Deus sustenta, tanto no exercício do pastorado, como também nos recursos necessários para que o pastor possa ter uma vida condigna. Tudo isso faz parte desta esfera, mas tudo isso não é tirando umas coisas e deixando outras. Nós precisamos entender
que o trabalho do presbítero, o trabalho do pastor, o governo espiritual da igreja precisa ser desenvolvido com essas premissas. Pastoreai o rebanho. Vigilância diante dos lobos, das ameaças internas e externas. Não se deter ou não colocar o coração nas riquezas. Mas não esquecer que não se pastoreia sem afetividade. Que Deus assim nos abençoe nessa manhã. Meus queridos irmãos, vamos adorar ao Senhor com um hino. Convido a igreja a se colocar de pé. Peço aos irmãos que preparem aí o hino, que mudem aí também o sinal do Data Show. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, e o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que ele ordenar, no labor sem cessar, a servir a Jesus. Com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, por Jesus salvação, por seu sangue nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Amém. Podem sentar, meus queridos irmãos. Nós, nesse momento, vamos para as nossas classes de escola dominical. Adultos permanecem aqui comigo. Os demais podem se retirar nesse instante. Que Deus abençoe vocês. Meus irmãos, bom dia agora na classe da escola dominical. Os irmãos já estão com a revista em mãos. Todos receberam. Alguém foi omitido da entrega da revista? Espero que não, né? Se qualquer um tiver sido omitido, vocês podem procurar esse jovem simpático aí, o diácono Edgarde,
que ele vai fornecer para você uma revista, tá bom? Essa revista, ela é gratuita, você não precisa pagar por ela, embora ela tenha custado um preço, né? Está saindo dos dízimos e das ofertas que são entregues aqui na igreja. Então faça bom uso, estude, se prepare para as nossas aulas, porque a utilização desse material é fundamental para uma boa fixação do conteúdo. Como hoje os irmãos não tiveram a oportunidade de ler a lição em casa, vocês vão poder contar com algumas projeções aí para facilitar no conteúdo da revista, tá bom? Mas olha, não se acostumem não, viu? Hoje é um dia especial, um dia, né, uma deixa assim, mas a fundamentação necessária para que você tenha a lição é você estudar e seguir o roteiro em casa, né? Ler a revista, ler os textos bíblicos, fazer suas anotações e se preparar num momento como esse para fazer suas perguntas. Inclusive, eu queria pedir aqui o diácono que colocasse o microfone ali à frente, para que as pessoas, quando chegar no momento certo, puderem fazer as perguntas. Botar esse microfone aqui, meus queridos, aqui na frente, por favor. Os irmãos estão conseguindo visualizar em cima aí? Legal. Qualquer problema, vocês avisam, tá? Muito bem. A lição que nós vamos trabalhar hoje, nessa manhã, é dessa revista que vocês receberam aí, que tem como título Escravidão Nunca Mais. Subtítulo, Como o Senhor libertou e adotou o seu povo. Essa é uma revista da editora Cultura Cristã, editora da nossa igreja. A revista de número 82 de 2021, portanto, é a última revista que foi lançada pela nossa editora nesta tiragem da revista Expressão. E, portanto, é uma revista que sofre, além do cuidado na escolha dos materiais, também um controle editorial bastante rígido. Então, os irmãos podem ler com uma certa segurança e podem fazer aí os seus estudos de maneira bem tranquila. A lição que nós vamos trabalhar hoje é a lição número 1, que tem como título O Chamado do Libertador. Deus salva o seu povo conforme a sua promessa. E essa lição ela vai estar localizada no intervalo de Êxodo, capítulo 1, do verso 1, até Êxodo, capítulo 7, versículo 7. E aí você já tem uma noção daquilo que aconteceu aí, né? Nesse intervalo. O que é que vai acontecer em Êxodo que marca, né? Que torna a história, a expectativa do nosso coração algo extremamente aguçada, né? Desejosa de entender, de conhecer este livro da Bíblia? Porque é o livro da saída. É o livro que o povo de Deus é liberto do cativeiro egípcio. E essa história, meus queridos, ela tem sido usada, ela tem sido emblematicamente utilizada durante vários momentos da história, principalmente em movimentos libertários. E aí nós podemos até fazer um link aqui, né? Essa semana nós temos sido bombardeados aí por esse período chamado da consciência negra, né? E aí eu estava lendo e vendo algumas coisas, né? E me perguntando assim, algumas perguntas resultantes dessas leituras e dessas observações. Por que consciência negra? Já parou para pensar nisso? Seria resultante dessa questão do racismo estrutural, como se diz hoje? Seria uma consequente disso? Mas aí eu queria te perguntar, só para ajudar você a pensar comigo, sobre essa ideia de realmente ser liberto da escravidão, tem consciência branca? Dia da consciência branca? Tem dia da consciência do índio? Tem dia da consciência do judeu? Tem dia da consciência do romeno? Tem dia da consciência do chileno? Tem dia da consciência do argentino? Do brasileiro? Por que nós precisamos ter o dia da consciência negra? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Agora, a escravidão aconteceu no nosso país, é um capítulo horrendo, é um capítulo que nos entristece,
e que trouxe consequências extremamente desestruturantes, que nós percebemos até hoje. Ninguém se alegra, ninguém se arvora de dizer, olha, nós já fomos um país escravocrata. Isso é algo que nos envergonha a todos. Nós não podemos esquecer disso. Agora, quanto a essa consciência da escravidão que aconteceu no nosso país, a discriminação que existe em relação às pessoas de pele escura, dos negros, o que é que precisa mudar na nossa concepção? Seria a mudança no nosso calendário ou a nossa mudança de consciência de que todos os seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, eles precisam ser tratados com dignidade especial? Porque é exatamente isso que a Bíblia nos ensina. De que todos nós, diante de Deus, temos igual valor, temos igual importância. E daí, meus queridos, vidas negras importam, vidas brancas importam, vidas importam. Todos são extremamente importantes, no sentido de termos sido criados pelo nosso Criador. E todos nós fomos revestidos de dignidade especial. É por isso que as relações escravocratas, elas são relações desumanas. Elas são relações que nos envergonham, porque é o semelhante subjugando e maltratando o seu semelhante. Então, quando a gente pensa na escravidão, nós precisamos vir para o assunto com as premissas corretas, porque só dessa maneira nós vamos nos libertar desse racismo estrutural, como tem sido denunciado aí, com essa discriminação com as pessoas de cor negra, com a discriminação também de outras raças, de outras culturas, de outros povos, quando nós considerarmos que todos nós temos importância diante de Deus. E aqui no contexto que nós vamos estudar hoje, do chamado do libertador, nós estamos em um contexto escravocrata. Que contexto era esse? O povo de Deus havia sido escravizado pelo povo egípcio. E este povo estava sofrendo debaixo da escravidão no Egito. E Deus chama o seu povo para sair do Egito. Deus levanta liderança para tirar o seu povo com mão poderosa do Egito. Deus se constitui aqui o libertador do seu povo. E é nesse sentido que nós vamos estudar e trabalhar esta lição. Então, a lição número 1, que tem como chamado, que tem como título o chamado do libertador, pode ser sintetizada em uma seguinte frase, ou num seguinte texto, que não é somente uma frase, é bastante longa. A jornada de Israel do cativeiro da terra prometida do cativeiro à terra prometida, apresenta uma importante metáfora da obra da salvação de Deus ao longo da história. O homem só pode ser liberto da escravidão, do pecado, pela intervenção divina e seu libertador. Então nós aprendemos aqui nessa lição algo extremamente importante. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Deus nos libertar, verdadeiramente seremos livres da escravidão do pecado. E nós já aprendemos pela Escritura toda de que Deus faz isso através do seu Filho. Muito bem, mas vamos entender o livro de Êxodo, pelo menos essa pequena parte que nós vamos estudar e que nós vamos tirar os textos aí. Dê uma olhada aí nesses 2 esboços que eu fiz aí para que vocês pudessem observar. O primeiro esboço desses capítulos que nós vamos estudar, ou pelo menos dessa parte que nós chamamos de perícope, onde há um desfecho, onde há
os primeiros momentos, os primeiros fatos que vão seguindo aí dentro dessa narrativa, dessa trama, né, que tem os seus clímax, né, os momentos assim de maior tensão, de menor tensão. Mas veja só o que acontece aí no livro de Êxodo. Primeiro, Deus liberta o seu povo por meio de Moisés. Aonde em Êxodo nós vamos encontrar a libertação do povo do cativeiro egípcio? Se eu for pesquisar, se eu for tentar entender essa história, nós vamos observar do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 18, verso 27. Então, a libertação do povo do cativeiro egípcio está nesta faixa de textos. Não adianta você buscar a libertação no final de Êxodo, né? Ou buscar a libertação do povo em Levítico, que de certa forma vai dar uma continuidade ao que Êxodo se propõe a trazer em matéria de revelação. A libertação está aqui nesse intervalo. Então, o que é que acontece dentro desse intervalo onde o povo está sendo liberto? Primeiro, a liderança vai ser levantada a partir do Egito. Então, você tem aí, capítulo 1, verso 1, até o capítulo 15, verso 21, você tem aqui uma liderança que está sendo suscitada por Deus. E como é que ele suscita essa liderança? Estão lembrados aí? Vocês se lembram como foi que Deus levantou essa liderança para libertar o povo? Espero que vocês estejam com a mente bem fresca com relação a isso. Mas, sem querer dar uma dica já dando, né? Porque aí na sequência do esboço vai mostrar, Moisés nasce. E Moisés nasce com um propósito. Qual era o propósito da vida de Moisés? Libertar o povo do Egito. Capítulo 1, verso 1 até o capítulo 2, verso 10, traça o contexto, as condições em que Moisés nasce. E agora nós chegamos no ponto 2. Moisés é chamado para libertar o povo de Israel. Onde é que Moisés estava para ser chamado para libertar o povo de Israel? Capítulo 2, verso 11 ao capítulo 4, verso 31. Moisés estava na terra de Midian. Estava casado com a filha de Jetro. E Deus diz: Moisés, volta para o Egito, porque você vai ser usado para libertar o povo do cativeiro. Quem é esse Moisés? Já pararam para pensar nisso? Será se é o mesmo Moisés que está escrevendo agora a história? Porque Moisés é o autor do livro de Êxodo. Queria só lembrar vocês que Moisés foi aquele garoto que nasceu da sua mãe hebreia, que foi criado pela filha de Faraó no castelo, que receberam uma educação formal no Egito, que quando era homem feito, vendo uma discussão, ou melhor, vendo a opressão do seu povo, um egípcio maltratando um hebreu, foi quem tomou as dores do seu patrício, matou aquele homem e enterrou na areia. Moisés é o rapaz que foi intermediar uma discussão entre dois hebreus. E um dos hebreus diz: olha, você vem nos dar lição de moral, você matou o egípcio. E quando o faraó toma conhecimento dessa história, Moisés foge do palácio e vai para a terra de Midian. E ali conhece a sua esposa. Salvo engano, Zípora era o nome da esposa de Moisés. Filha de Jetro, um homem sábio. Moisés passa a ser pastor de ovelhas. E quando Moisés está lá em Midian, tranquilo, casado, sem nenhuma preocupação além das corriqueiras, do contexto de vida, o que é que Deus faz? Moisés, eu vou usar você para tirar o meu povo do Egito. Queria que você lembrasse desses detalhes assim, porque Deus costuma, meus queridos irmãos,
nos chamar exatamente nesses contextos assim comuns da vida, sabe? De repente a gente está assim, olha, meu amado, estou lhe chamando, vou lhe levantar para ser um líder, para ser um presbítero, para ser um diácono na igreja. Aí você fala assim, mas Senhor, eu sou pesado de língua. Senhor, eu não tenho condição, eu sou muito incapaz, eu sou muito limitado. E Deus diz, olha, meu querido, eu estou chamando você para ser um instrumento de bênção em minhas mãos. Foi exatamente o que aconteceu com Moisés. E ele foi conhecido e reconhecido como um dos grandes líderes que nós temos no meio do povo de Deus. E o terceiro tópico, Moisés é bem sucedido na libertação. Aí nós vamos encontrar no capítulo 5, verso 1 até o capítulo 15, verso 21. Então essa é uma perspectiva, é uma maneira de você olhar o livro de Êxodo. Tem outra maneira de a gente olhar? É a visão da revista agora, do autor da revista. É o segundo esboço aí do lado. O que é que a gente observa? O sofrimento de Israel e Moisés. É interessante como a história foi construída. Israel está sofrendo. E Moisés está nascendo no meio desse sofrimento. A multidão, ou melhor, a multiplicação do sofrimento do povo de Deus. Ou a multidão tem o seu sofrimento multiplicado. O que é que aconteceu necessariamente aqui? Só para a gente relembrar, nós estamos falando assim só de relances. Vocês vão se lembrar de que quando houve aquele momento de fome no Egito, que José migra para o Egito, a partir da venda de José pelos seus irmãos aos midianitas, que por sua vez vendem José a Potifar no Egito. E José, depois que ele tem aquele incidente na casa de Potifar, que ele é preso, que ele é liberto, que ele responde a Faraó quanto às suas dúvidas, quanto ao sonho que ele teve, José é colocado sobre o Egito, e Deus, dando a José a conhecer o que haveria de acontecer naqueles 7 anos de fartura e 7 anos de escassez, Moisés é constituído por Faraó, o homem mais importante do Egito. José é o governador do Egito. E é nesse contexto que nós temos aquele entreveiro de José com seus irmãos. E logo após a reconciliação entre eles, o povo de José, porque ele era o governador do Egito, vem para tomar posse no Egito. E eles recebem uma condição privilegiada para estar ali. E o texto diz, já em Êxodo agora, que aquele povo foi abençoado por Deus, que aquele povo se multiplicou sobre a terra. Que aquele povo, dando assim expressão àquilo que Gênesis havia dito do crescer e multiplicar, estava levando ao pé da letra esta bênção. E eles crescem abundantemente. Não é como uns e outros aí na igreja que já casaram há algum tempo com a promessa de que teriam muitos filhos e que ficam enrolando aí, né? A gente esperando os meninos chegar e nada desses meninos chegarem na igreja. Né? Mas eles crescem, eles se multiplicam. E quando eles se multiplicam, muda também, nesse processo de multiplicação, muda o rei do Egito. Outro faraó toma posse. E esse outro faraó olha aquele povo e diz assim, esse povo está crescendo demais. Esse povo vai tomar conta do Egito. O que é que nós vamos fazer para conter o crescimento desse povo? E aí ele toma uma série de medidas. Primeira medida, aumentar o trabalho. Aumentar o trabalho com sofrimento. Aumentar o trabalho com sofrimento e castigos. E o povo continua multiplicando. O faraó diz assim, não tem jeito, nós vamos ter que usar outra medida mais drástica. E aí ele usa um controle de natalidade. Qual é o controle de natalidade? As parteiras do Egito, quando os meninos nascessem, deveriam ser mortos, poupassem apenas as meninas. E as parteiras, com medo, temendo a Deus, não fazem isso. Aí o faraó diz, olha, não tem, o que está acontecendo? E aí as parteiras usam uma desculpa dizendo o seguinte, as mulheres hebreias são muito fortes, quando a gente chega para fazer o parto, elas já deram a luz.
Aí Faraó diz, agora é o seguinte, o decreto está batido agora. Todo o povo do Egito, nascendo uma criança que seja menino, é para matar, é para jogar no Nilo. E é interessante nós considerarmos, porque é exatamente onde Moisés é lançado, no Nilo. Ele nasce da sua mãe, só não me engano também, Joquebede, se eu não estou trocando o nome da mãe de Moisés. E sua irmã Miriam recebe a incumbência de ficar olhando Moisés à distância, porque ele é colocado num cesto para flutuar sobre as águas do Nilo. E é nesse enredo que Moisés é encontrado pela filha de Faraó e adotado como filho. E aí quando a filha de Faraó está dizendo, quem poderá me socorrer? Eu não sei como cuidar de uma criança, como lidar com a criança. Eis que se apresenta quem? Miriam, estou aqui a seu serviço. Olha, tem uma pessoa excepcional para cuidar do seu filho. Quem era a babá? Joquebede. Tudo isso, nós olhamos assim e pensamos, puxa, é uma história de família. É uma história de família, como todas as outras histórias de família, perpassada pela ação de Deus, pela providência de Deus, que faz uma criança nascer, um líder que libertaria o Egito, debaixo do decreto de morte de Faraó, para que pudesse cumprir o seu propósito de libertar o seu povo. Meus irmãos, quando Deus quer fazer o que Ele quer fazer e o que Ele tem para fazer, Ele usa de situações ordinárias, situações comuns, para levantar quem Ele quer levantar, para usar com poder e graça quem Ele quer usar, para a edificação do seu povo, para a libertação do seu povo, para a salvação do seu povo. Então esse esboço nos lembra tudo isso. Mas o que mais? Depois nós temos um novo olhar de Moisés. Que novo olhar é esse? O primeiro olhar de Moisés é o olhar do estadista. É o olhar de alguém que está envolvido com o conflito de classe, com o movimento sindical do Egito daquela época, né? Usando assim essa metáfora do nosso tempo, tá, irmãos? Moisés está ligado ali com a luta de classe. Então, quando Moisés percebe aquela situação da injustiça, da opressão do seu povo, ele vai às vias de fato. Ele usa da sua violência, da sua força para poder tentar amenizar aquele estado de opressão. E a violência gerada trouxe mais violência. Foi aquele contexto. Mas quando Josué vai para Midian, que se casa com Zípora, que passa a fazer parte da família de Jetro, que desenvolve a atividade pastoral, ou pastoril, melhor dizendo. Quando Moisés ele é chamado por Deus para libertar o povo do Egito, veja que é um Moisés já diferenciado. Ele diz, Senhor, eu já não sou capaz. Parece que são dois Moisés distintos, né? Porque um lança da força e vai lá e mata o egípcio e enterra na areia. O outro diz, olha, eu sou pesado de língua. O outro diz assim, o Moisés de Midian. O Moisés diz assim, o que é que eu vou falar lá? E Moisés tem que receber da parte de Deus um tratamento todo especial, paciente, para que Moisés seja convencido de que ele é o homem separado para libertar o povo do Egito. Então o olhar de Moisés agora sobre o Egito era um olhar na perspectiva de Deus, não mais dele. Deus diz, Moisés, vai e liberta o meu povo. Vai e diga que eu estou ordenando que o meu povo deve sair. Interessante isso, hein? E aí, na segunda parte desse esboço, nós temos a revelação do Senhor a Moisés. Deus se revela a Moisés
nesses termos que nós acabamos mencionando antecipadamente aí para vocês, e Deus comissiona e credencia Moisés com sinais prodigiosos para libertar o povo do Egito. Quais eram os sinais, vocês se lembram? Pelo menos 2 sinais visíveis Deus dá para Moisés. Uma, aquela mão que é colocada dentro da roupa quando tirada a leprosa, coloca de novo, limpa. A outra, a vara de marmelo, que jogada se transforma numa serpente. E quando ele pega novamente pelo rabo, volta-se a vara. Então esses eram os 2 sinais que Moisés levaria para aquela situação. Além, é claro, da revelação que ele havia recebido da parte de Deus, de que o eu sou, aquele que de fato é eternamente, estava enviando ele para a terra do Egito com a finalidade de libertar o povo. Mas vamos seguindo aqui. Só para que vocês percebam como um esboço, às vezes, ele é interessante para a gente poder desenvolver a nossa aula. Meus irmãos, o livro de Êxodo precisa ser entendido numa outra perspectiva. Por que a gente está querendo trazer esse assunto aqui para vocês? Porque quando a gente está lendo esses livros, 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, em especial em Êxodo, quando o texto vai registrar a maneira como o povo é liberto e a maneira como o povo se porta na peregrinação do deserto, nós começamos a julgar e apontar para o povo e dizer assim, mas que povo miserável e ruim, gente. Que povo rebelde, que povo de dura cerviz, que povo murmurador, ingrato. Tudo que esse povo, não é possível, tudo que é feito por ele e esse povo age dessa maneira. Bezerro de ouro, lamentando pelas cebolas do Egito. Quero carne, quero pão, quero água. Tudo era motivo para o povo murmurar e nós começamos a estabelecer um juízo de valor, principalmente moralista, em relação a esse povo. E nos esquecemos que nós somos muito parecidos com esse povo. Você já percebeu como nós somos ingratos? Né? Às vezes a gente diz assim, olha, se eu tivesse um pãozinho com manteiga, eu seria feliz. Aí Deus nos dá o pão com manteiga e geleia. Aí a gente fala assim, puxa, essa geleia com queijo brie seria maravilhoso. Está faltando queijo. Ah, meu Deus, está faltando queijo. Isso acontece em relação aos hábitos alimentares, acontece também ao trabalho que nós recebemos da parte de Deus, porque a gente sempre fica de olho no trabalho do outro. E quando a gente assume aquela função, a gente descobre que aquela função que a gente assumiu não era bem aquilo que a gente queria. Ah, se eu tivesse o trabalho de fulano, eu seria uma pessoa abençoada. Nós sempre ficamos vivendo aquele mito da grama mais verde. Nós queremos a roupa do outro, nós queremos o trabalho do outro, nós queremos o estilo do outro, nós queremos a forma que o outro tem de se expressar, nós gostaríamos de ter determinada posição em determinado ambiente para que desta maneira a gente se sinta realizado. Veja que essa inconstância e essa constante insatisfação que nós temos é uma prova de que nós somos extremamente parecidos com aquele povo. O que aquele povo estava fazendo no Egito? Aquele povo estava escravizado, sendo oprimido, tendo que trabalhar forçado, tendo seus filhos mortos. E Deus liberta este povo. E quando Deus liberta o povo, Deus estabelece uma aliança com este povo. Mas esse povo só sabe murmurar, só sabe reclamar, só sabe se queixar. E aí nós começamos a ficar focados nisso. Eu não sou igual a esse povo. Meus irmãos, para começo de conversa, nós somos extremamente parecidos com este povo. O povo foi chamado para o deserto para adorar a Deus. Nós fomos chamados da escravidão que nós estávamos do pecado para vivermos em adoração a Deus. Enquanto isso, nós encontramos desculpas, às vezes para frequentar a igreja. Simplesmente a frequência à igreja é algo que nós encontramos uma desculpa.
Quanto mais nos envolvermos, quanto mais nos entregarmos, quanto mais nos dirigirmos numa vida de total entrega e devoção ao Senhor. Então, assim, para com o discurso moralista. Se reconheça aí nesses patrícios, porque eles são extremamente parecidos conosco. Então, qual é o olhar que eu preciso ter sobre Êxodo? Eu preciso entender que Êxodo é central ao Evangelho. Por que Êxodo é central ao Evangelho, pastor? Leia aí, juntos aí, esse texto que eu coloquei agora projetando. Todos juntos, tá? Uma só voz. Vou repetir. O livro de Êxodo é uma extraordinária narrativa histórica que aponta para um evento maior e mais grandioso, que é a salvação realizada por Cristo. Aí você diz assim, mas pastor, o texto nem fala sobre Cristo. Como assim? Meus irmãos, nós já estudamos aqui na escola dominical que a presença de Cristo ela é notada em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Nós precisamos olhar com atenção, ter um olhar hermenêutico, analítico, para entender e enxergar elementos da salvação em Cristo dentro desse livro. Vamos ver algumas situações que a gente pode se utilizar para fazer isso. Primeira realidade aí fica clara. A maneira como os israelitas foram libertos da dura escravidão do Egito para a terra prometida de bênçãos divinas, apresenta uma metáfora importante da obra de salvação de Deus através da história. Qual é a obra de salvação de Deus? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Deus nos deu vida em Cristo. Nós éramos escravos do pecado e o Filho nos libertou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é que acontecia com o povo? O povo estava escravo no Egito e foi liberto. Quem libertou o povo? Moisés? Ou o Deus de Moisés? Quem que libertou o povo com mão poderosa? Quem tirou o povo do Egito, tirou da escravidão do Egito? Deus com mão poderosa. E que usa os seus servos para isso. Moisés foi um instrumento vivo na mão de Deus. Segunda consideração, o tabernáculo e seus serviços apontam para Cristo. Aí você fala assim, o que é que tabernáculo tem a ver com isso? Lembre-se de quando o povo foi peregrinar no deserto, o tabernáculo foi recebido com as suas instruções para ser construído, e ele seria um meio físico que o povo teria como estar na presença de Deus. A presença acessível de Deus na terra, que a Escritura nos coloca agora no Evangelho de João, quem é? Jesus. Olha a expressão que está lá em João 14, 17. Primeiro João, capítulo 1, né, verso 14 e 17. A presença acessível de Deus na terra. Jesus, Ele habitou entre nós. Não é isso? Primeira não, né? Tira a primeira da cabeça. João, capítulo 1. O que João, capítulo 1 diz? Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Verso 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João faz aqui um paralelo. João diz que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. A palavra no original habitar é tabernáculo. Jesus tabernaculou entre nós. Ele estava presente entre nós. Nós percebemos a presença de Deus através dele. É o que João está dizendo. Porque através de Jesus, a graça e a verdade vieram até nós. Se a lei veio por Moisés, a graça e a verdade veio por Cristo.
Os sacrifícios também, meus irmãos, que aconteciam dentro desse tabernáculo, dentro do ritual que havia sido estabelecido ali no Antigo Testamento, o sacrifício dos animais, para, de maneira temporária, lidar com o pecado de Israel, era uma antecipação da morte de Cristo na cruz, no qual o problema do pecado seria resolvido de maneira definitiva, para sempre. Veja todos esses textos que nós temos aí para referendar essa citação. O próprio Êxodo 24, verso 8, Mateus 26, verso 27, verso 28, João capítulo 1, verso 29, Hebreus 12, 24, 1 Pedro 1 e 2, e ainda 1 Coríntios 5, 7, que diz que Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Aí você diz assim, mas pastor, o que é que Êxodo 24, 8 vai dizer a respeito de Jesus, que vai, de alguma forma, linkar esse livro com Jesus? Abra lá o seu texto. Êxodo 24, versículo 8 diz, então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas estas palavras. Lembra esse texto? Lembre-se do momento da ceia. Depois de dar graça, Jesus parte o pão e dá aos seus discípulos, dizendo, comei dele todos. Esse é o meu corpo que vai ser entregue por vós. Depois o que é que Jesus faz? Toma o cálice da graça e diz, este é o sangue da nova aliança que será derramado por favor de vós. É o sangue de Jesus que seria derramado na cruz, que está sendo simbolizado no momento da ceia. Veja a conexão. Sem sangue, meus irmãos, já diz a Escritura, não há remissão de pecados, mas não é qualquer sangue. O sangue dos animais não eram suficientes, não eram eficientes para haver remissão de pecados, eles apenas apontavam para o sangue de Jesus. Nada além do sangue, já canta o Fernandinho, né? Nas canções que nós temos hoje na música evangélica brasileira. Então veja essa outra conexão. Terceira conexão, Moisés é um tipo de Cristo. Por que é um tipo de Cristo? Porque aponta para aquilo que Cristo haveria de realizar. Ele aponta para Cristo quando conduz o povo pelo Mar Vermelho e assim como os cristãos são batizados em Cristo. O povo é purificado passando pelo Mar Vermelho. Nós somos purificados pelo batismo em Cristo. Ele recebeu palavras diretas de Deus. Assim como Jesus era a revelação máxima do ser de Deus. Outrora Deus falado pelos profetas e de todas as maneiras possíveis, nos últimos dias Deus nos falou através do Filho. Observe aí o que Hebreus capítulo 1 vai dizer. Hebreus capítulo 1, verso 1 ao verso 4. Tira a aranha da Bíblia, meus irmãos. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, Hebreus capítulo 1, verso 1 ao verso 4, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, ao quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome que eles. Lembremos que é em Hebreus que é declarado que Jesus é maior do que Moisés, que Jesus é maior do que a lei, que Jesus é maior do que o sacerdócio, que o sacerdócio de Jesus deu uma ordem especial diferente, segundo a ordem de Melquisedeque. Lembremos que em Hebreus, onde existe a galeria da fé, que apontam que todos aqueles obtiveram um bom testemunho,
porque tiveram fé, porque creram na promessa do Messias, do Filho de Deus. Lembremos que em Hebreus também, que nos convida a entrarmos diante do trono da graça de Deus, com ousadia, tendo plena certeza de fé, sabendo que aquele que nós nos dirigimos não é um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4, verso 15 ao verso 16. E este socorro que nós encontramos em Cristo tinha uma correspondência no passado com o socorro que o povo recebeu lá no Egito, no Êxodo que nós estamos estudando. Então, como é que eu digo que Êxodo não fala de Cristo? Veja que a mensagem de Cristo está em Êxodo. Os objetivos desta aula, meus irmãos, é que vocês percebam a similaridade, compreendam, a similaridade entre a condição de Israel e a do ser humano de modo geral. Escravos perdidos no Egito. É necessário que você perceba a necessidade de Deus intervir para a libertação dos cativos. Sem o poder de Deus, que é o Evangelho, sem a ação do Espírito Santo de Deus, ninguém é liberto, meus irmãos. O que é que compete à igreja? Pregar. Mas quem que torna essa mensagem efetiva nos corações? Só o Senhor Jesus, através do seu ministério, da sua ação sacrificial e do Espírito Santo aplicando a obra de Cristo em nossos corações. Vocês estão entendendo o que é que nós estamos dizendo aqui? Nós estamos mostrando para vocês que se Deus não agir, se Deus não operar, se Deus não realizar, não há libertação alguma do pecado. O que nos leva a adorar a Deus, a nos humilhar diante dEle, a clamar ao Senhor pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, pelas pessoas que estão à nossa volta, que perecem. Porque se Deus não intervir na história delas, como interviu na nossa, essas pessoas não terão salvação. E não adianta a gente querer, depois da morte, dizer, olha, eu vou me consolar porque está em um bom lugar. Às vezes não está num bom lugar. Porque o que garante estar num bom lugar é ter sido alcançado, salvo pelo Senhor Jesus. E, portanto, agradeçamos a Deus, ao Senhor da nossa salvação em Cristo. E tudo isso para dizer que nós chegamos na introdução até agora. Legal, mas já está acabando, irmãos, não se preocupem não. Depois da introdução vem logo o meio e o fim. Meus irmãos, introdutoriamente nós queremos afirmar, com todos esses arrazoados que nós fizemos até agora de aproximação, que Êxodo é central às Escrituras, central ao Evangelho e à vida cristã. Não se consegue ter vida cristã abençoada, frutífera, sem termos sido chamados para sair. Sair da onde? Sair do mundo, sair das nossas práticas pecaminosas, sair da influência e da armadilha de Satanás. Nós precisamos entender o que significa o êxodo, partida, saída, e é saída com tudo, tá? Lembre-se das propostas de Faraó de uma saída parcial. Sai, mas só sai isso, sai, mas só sai aquilo, sai, mas só sai com determinada quantidade. E Deus diz, não, o meu povo vai sair com tudo. Vida cristã sem ter partida, sem ter saída, não é vida cristã. Essa fala ecoa neste livro e em toda a Bíblia pelos séculos. Deus diz, deixe o meu povo ir.
Todas essas referências que vocês estão vendo aí, ó, são referências que Deus está dizendo: deixa o meu povo ir. Aí alguém vai dizer assim: mas pastor, deixa eu te falar uma coisa. O mesmo texto que diz deixa o meu povo ir, diz que Deus endurece o coração de Faraó. Essa é a pergunta que se faz em Êxodo todas as vezes. E eu não vou responder agora. Tá? Mas se você ficar atento, você vai ver ela sendo respondida com o tempo. A lição. Quais são as partes da lição? Nós temos 3 partes aí bem claras: o sofrimento de Israel e Moisés, a revelação do Senhor a Moisés, a resistência de Faraó e a promessa do Senhor. O que aconteceu no momento do sofrimento? Lembre-se que o povo estava prosperando, mesmo diante da opressão. Mas o povo é retirado daquele estado de prosperidade para um estado de opressão, a partir da mudança do governador do Egito. Acontece a morte dos meninos. Vocês estão vendo as referências aí, ó, para que vocês possam olhar nos textos bíblicos, tá bom? Moisés nasce no contexto do decreto real de morte. Moisés é poupado. Moisés é criado pela filha de Faraó. Moisés recebe educação formal no Egito. Moisés se torna homem feito, mas ainda é imaturo. E aí aquela reação dele, diante da opressão, com a agressão e morte do egípcio. Moisés, na sequência, é acusado pelo crime e foge da terra para a terra de Midian. Então, esse é o estágio que nós encontramos aí na primeiro tópico da lição: o sofrimento de Israel e Moisés. Moisés está sendo levantado para ser um líder, mas ele não tem consciência disso ainda. O povo está sofrendo. E todos esses eventos acontecem. E alguém poderia dizer: todos esses eventos são contrários ao estabelecimento de uma liderança efetiva de Moisés. Eu creio que sim. Mas Deus estava no curso da história. Apesar dos erros, Deus não deixa de cumprir o seu propósito de libertar o seu povo do Egito. A segunda parte da lição, quando falo da revelação do Senhor, é que nós vamos observar Deus ouvindo o gemido do povo e lembrando-se da sua aliança. A aliança que ele já havia feito com os patriarcas. Deus se lembra da aliança. Deus percebe o sofrimento do povo. E Deus desencadeia o processo de libertação. O que é que Deus, a primeira coisa que ele faz? Deus se revela através de uma teofania a Moisés. Vocês lembram que a teofania era essa? Moisés está pastoreando, de repente ele vê uma sarça que arde e não se consome. O anjo do Senhor se faz presente naquele lugar. E Deus fala com Moisés a partir daquela sarça. Moisés é orientado a tirar a sandália dos seus pés, porque o lugar em que ele está é um lugar santo. E aquela visão é algo que vislumbra Moisés. Por isso que a Bíblia diz que dentre os homens que nós encontramos na Escritura, nenhum homem se assemelha a Moisés de falar com Deus face a face. E não é a única vez que Deus faz isso com Moisés. Deus vai fazer isso na sarça, Deus vai fazer isso no Monte Sinai. O povo teme estar na presença de Deus, manda Moisés, porque Moisés falava face a face de Deus. E quando Moisés descia do monte de estar falando com Deus, o seu semblante brilhava como resultante de estar na presença do Senhor. O Senhor atenta para a condição do seu povo e age para salvá-lo. E aí nós temos a referência de um Deus fazendo isso. O Senhor comissiona Moisés para retornar ao faraó no Egito e libertar o seu povo. Deus se revela a Moisés como Deus imutável e eterno. E aí nesse momento, em Êxodo, capítulo 3, verso 14 e 15, onde Deus diz: eu sou o grande eu sou. Eu sou o que está enviando você. Vá e diga que eu sou te enviou, quando as pessoas te perguntarem quem te enviou. Moisés é credenciado também com os sinais miraculosos que eu já referi aqui nessa aula para vocês, para falar em nome do Senhor, a lepra e a vara. E esta vara, é interessante considerar, que ela se torna um instrumento de
de governo de Moisés. É um sinônimo de autoridade. O que é colocado dentro do propiciatório? Lembra disso, quando a arca é construída? Além dos pães asmos? Pães asmos? O que mais? O que é colocado lá? Pode falar. O cajado, os pães asmos e mais um outro elemento. As tábuas, né? Não se esqueçam disso. Muito bem. Chegamos então ao terceiro tópico. O que é que acontece com o Faraó? E aqui um dos irmãos vai fazer a pergunta, por isso que eu deixei logo por último, sei que os irmãos já vão perguntar, deixa aqui. Quando Deus declara que ele vai libertar o povo do Egito, Faraó reage. Os embaixadores de Deus estão sendo enviados, Moisés e Arão. Êxodo capítulo 5 vai mostrar isso. Deus mostrará a Faraó quem ele é, a partir desse contexto onde Faraó reage dessa maneira. E o Senhor promete julgar a terra do Egito e se revelará quando salvar e libertar o seu povo. E a pergunta que é feita por nós aqui é: por que Deus endureceu o coração de Faraó? Ou por que Deus entregou ao Faraó a sua própria natureza, o seu próprio coração obstinado? Essa seria uma forma também de fazer a mesma pergunta. É porque Deus tinha um propósito naquilo ali, de ser glorificado, de ser honrado, de destronar da vida daquelas pessoas e da vida do seu povo os ídolos do Egito. Deus queria se revelar e ser conhecido a partir daquele evento. Essa é a razão pela qual tudo aconteceu da maneira que aconteceu. E alguém pode dizer: mas nesse caso, pastor, o Faraó então não é responsável por nada que ele fez. Meus irmãos, não é bem assim. Porque Faraó, quando ele agiu de acordo com aquilo que era a sua própria natureza. Da mesma forma, nós hoje, quando agimos de acordo com a nossa natureza, pecando, fazendo opção pelo pecado, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Assim como o primeiro Adão foi responsável, como Adão e Eva foram responsáveis por terem comido o fruto proibido, nós somos responsáveis pelos nossos pecados. E aí você diz assim: mas Deus não está no controle soberano, pastor, de todas as coisas? Sim, Deus está no controle soberano de todas as coisas, de tal maneira que mesmo os meus e os seus pecados não impedirão que o plano de Deus de salvar, de libertar o seu povo seja levado a efeito. Nós trabalhamos às vezes contra Deus. E Deus transforma o mal que nós fazemos em bem. Mesmo que para isso ele tenha que agir com juízo sobre a terra do Egito. Mesmo que ele tenha que agir com juízo sobre o Brasil. Mas as ações que fazemos erradas, Deus transforma em boas ações, de acordo com o seu desígnio, de acordo com a sua predeterminação, para o louvor da sua glória. Essas reflexões teológicas nós vamos deixar para outro dia. Vamos à conclusão. Nosso tempo acabou. Israel no Egito, meus irmãos, nos ensina uma série de coisas que aí eu gostaria de sintetizar aqui com esse slide. Somos forasteiros em uma terra hostil que se volta contra as nossas crenças e devoção a Deus. Nos ensina que aqueles que estão escravizados sobre os adversários piores do que o Império Egípcio, Satanás e o pecado, são os nossos verdadeiros e grandes inimigos. Nos ensina que somos incapazes de libertação por si mesmos. Nos ensina que o Senhor suscita um libertador capaz de enfrentar e vencer nossos inimigos, Jesus Cristo. Nos ensina que sua glória é revelada através de Jesus e sua promessa de salvação àqueles que nele creem, e no anúncio do juízo aos rebeldes e aos dos corações endurecidos. Nos ensina que desejo de Deus, reconhecido como Senhor pelo seu povo, é ser reconhecido pelo seu povo e pelos incrédulos, seja para salvação ou seja para juízo. E aí surgem essas três aplicações para nós.
Você confia na força do seu próprio braço? Ou você faz as coisas da sua própria maneira? Ou coloca a sua confiança em Deus? Está passando por lutas? Está enfrentando dificuldades? Está com problemas? Você está querendo resolver por sua conta própria? Veja o exemplo do Êxodo. Moisés, quando lançou mão da força do seu braço, ele só conseguiu uma passagem para fugir do Egito. Nós só vencemos através do Senhor. Se Ele não estiver presente, nada podeis fazer. Você tem consciência da paternidade de Deus por meio da salvação realizada por Ele? Todos nós, fomos adotados em Cristo, somos filhos adotivos de Deus. Deus age eficazmente na nossa vida para formar em nós aquilo que é do seu agrado. E como Pai, Ele age efetivamente na nossa vida. Não adianta a gente querer esconder de uma vida dupla do pastor, dos pastores da igreja. Deus vê a nossa condição e vai trabalhar efetivamente para que a gente tenha uma vida santa na presença dEle. Você reconhece que o Senhor é Deus? Amém. Mas você reconhece uma situação de juízo ou de salvação? Porque se você sabe que Deus é Deus e se rebela, sabe que o juízo está sobre a sua vida. Mas se você sabe quem é Deus e reconhece o caminho de salvação que é Cristo, você pode se alegrar com a salvação que vem da parte do Senhor. Meus irmãos, nós terminamos assim a nossa aula. Os irmãos têm perguntas a fazer? Não tem, né? Porque o tempo acabou. Meus queridos irmãos, veja só. Nós estamos num processo de eleição e o conselho da nossa igreja tomou a seguinte medida. O prazo para indicações para os candidatos a presbítero e a diácono ficaria até o dia 14/11. No entanto, como no domingo passado eu não pude comparecer à igreja e as informações em relação a esse quesito não foi devidamente destacado na igreja, nós estamos postergando esse prazo até hoje, dia 21/11. Então, o que é que você pode fazer? Você pode escrever num papel o nome daquelas pessoas que você julga em condições de concorrer a esses cargos, presbíteros e diáconos. Lembrando a vocês que são 2 vagas para presbíteros e 3 vagas para diácono. Você pode escrever num papelzinho e colocar o seu papelzinho aqui à frente. Tem papel aí, Edgar, para disponibilizar para o pessoal? Vocês podem escrever num papel esses nomes. Eu vou recolher esses papéis, vou colocar dentro do envelope, lacrar e destinar à próxima reunião do conselho da igreja. Tá bom? Então os irmãos podem fazer isso agora pela manhã e podem fazer também à noite. Os irmãos que estão em casa, que estão me assistindo nesse momento, vão falar assim, mas pastor, eu não estou indo à igreja, como é que eu vou fazer? Você pode fazer as indicações através do WhatsApp da igreja. Você pode mandar um WhatsApp para o celular da igreja e nós vamos coletar a sua indicação desta maneira. Qual é o número do WhatsApp da igreja? Os irmãos se lembram? Embora esteja no boletim aí da igreja, né? Mas deixa eu relembrar para vocês. O WhatsApp da igreja é 99-485-4558. Deu para gravar? Vamos lá? 99-485-4558. Está também fixado num boletim da nossa igreja o número do WhatsApp. Então você pode fazer a indicação escrevendo os nomes e deixando aqui sobre a mesa, eu vou recolhê-los e colocar no envelope próprio para isso. Você pode fazer essa indicação também à noite, trazer de sua casa, anotado num papelzinho, entregar e botar aqui em cima da mesa à noite, dentro do envelope. Ou você pode mandar a sua indicação pelo WhatsApp. Tá bom? Então esse é o recado que nós gostaríamos de dar para os irmãos. Gostaríamos de agradecer a presença dos nossos visitantes aqui nessa manhã, dizer que eles são bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Né? Você que está aí, meus irmãos, próximo ao visitante, cumprimente ele mesmo que à distância aí,
diga que ele é bem-vindo em nome do Senhor Jesus, tá bom? E nós assim encerramos a nossa escola dominical aqui nessa manhã. Deus abençoe. Sim? Pois não, meu irmão. Pois não, faz aqui, meu irmão, no microfone para que todos... Meu irmão, só um minutinho, o presbítero Fernando tem uma colocação a fazer. Então, como eu disse inicialmente, eu não peço que o senhor responda agora, mas é para pensar e ver a possibilidade de tornar essa sugestão execuível. Né? Nós, até por conta da praticidade, da forma da transmissão que é via internet da aula, eu acho que a gente ficou cerceado da participação mais efetiva. Ora, por quê? Porque quando é dado a oportunidade de nós perguntarmos, esclarecermos a dúvida, isso é só no final. Só que quando eu tenho uma pergunta e eu fico atento à aula, aquela pergunta, ela acaba passando, porque Entendi. naquele momento oportuno eu não pude perguntar. Boa Eu não observação. pude perguntar e eu não fui respondido. E os irmãos da igreja também não tomou parte, não soube. Então, eu acho que nós ficamos, como classe, prejudicados com essa metodologia. Verdade. Precisa ser mudada. Verdade. Entendeu? Tá bom? Obrigado. Observação bem feita e acatada, meu irmão. Tá bem. Irmãos, realmente, a gente deixa tudo para o final e acaba prejudicando o processo da aula, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou orientar e vou me policiar também, me perdoe aí por por hoje, né? Que eu acabei me excedendo no tempo. Mas, das próximas aulas, os irmãos vão poder fazer as suas perguntas. À medida que a aula for acontecendo, você levanta de suas mãos, né? Dirija-se ao microfone e assim a gente tenta fazer isso. Obrigado, presbítero Fernando, boa observação, nos ajudou demais. Tá? Como o senhor diz, palminhas e foguetinhos para o senhor, tá bom? Deus abençoe, meus queridos. Um bom almoço para todos vocês.